que nos escuta, nos assiste. Esse momento de formação pequeno, simples. Sempre vai ser uma linguagem simples, até porque eu não sou teólogo, mas apenas alguém que quer partilhar a fé com você. Hoje o tema é a intercessão dos santos. Muitos nos questionam, os santos intercedem? Não é só Jesus o único mediador, o único intercessor? 1 Timóteo 2,5 fala o seguinte: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Esse versículo ele é muito mal interpretado e nos acusam, colocando esse versículo isolado, sempre nos acusam com versículos isolados. Jesus é o único mediador, sim, mediador da salvação. Como fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o único salvador, sim, nós cremos nisso. São Pedro, o primeiro Papa, ele fala isso. Não importa, não há outro nome a qual possamos ser salvos, o nome de Jesus Cristo. Também Hebreus 9,15 vai falar que Jesus Cristo ele é o mediador entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. Então, quando São Paulo a Timóteo, escrevendo a ele, fala de mediação, ele fala de uma mediação de salvação, não a mediação de orações, de súplicas. Até porque fala o seguinte, no mesmo capítulo, Timóteo capítulo 2, versículo 1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão constituídos em autoridade. Ou seja, vai pedindo que nós possamos rezar, interceder pelas pessoas. Então a Bíblia está se contradizendo no mesmo capítulo? Claro que não. O que é proibido no versículo 5 é que nós possamos acreditar que outros podem salvar, que Buda salva, que Maomé salva, que outros salvam, não. Só Jesus é o Salvador. Mas esse mesmo Jesus, o nosso Deus, que se fez carne, que é o mediador entre Deus e os homens, como que ele media entre Deus e os homens? Ele é o Filho eterno do Pai, mas ele se faz homem, então ele está no meio, ele media, ele liga o homem com Deus, porque ele é Deus e ele é homem, 100% Deus e 100% homem. Então ele é o mediador da nova e eterna aliança com seu sangue na cruz. Então é muito claro em Hebreus 9,15 isso, e Timóteo 2,5 que ele é mediador da salvação. É tanto que fala Jesus Cristo, homem, querendo destacar que ele se fez homem para ser o mediador, porque o homem não conseguia novamente retomar essa aliança que Adão quebrou. Adão pecou, Adão poderia novamente fazer essa aliança com Deus? De forma nenhuma. Mas Jesus Cristo, ele sendo o verbo, ele se faz homem, e ele faz essa ligação entre o homem que soltou a mão de Deus, é uma comparação, né? E novamente Jesus Cristo, ele pega a mão do homem e coloca também novamente na mão de Deus e liga o homem e Deus. Então ele é o mediador entre Deus e o homem. É interessante que muitas vezes nós queremos levar tão ao pé da letra a Bíblia que nós podemos nos amarrar levando ao pé da letra. Por exemplo, se eu digo que é só Jesus que pode interceder e rezar ao Pai, só Ele. E se eu digo que isso está se referindo a orações, a pedidos, eu estou me contradizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que eu não posso orar mais pelo meu pai, pela minha mãe, por um amigo. Você está dizendo que você não pode orar mais pela conversão de ninguém. Aí você pode dizer, não, mas São Paulo está falando dos mortos que não pode interceder. Não. Se você for levar ao pé da letra, está falando aqui a um só mediador. Não está falando se é vivo ou se é morto. Está falando que é Jesus. Então, se você quer levar ao pé da letra esse versículo, você está entrando numa enrolação tão grande, num nó tão grande, que é difícil desatar. E como é que nós católicos explicamos esse versículo? Nós explicamos à luz da própria palavra de Deus. Quando São Paulo tem experiência no caminho de Damasco, o que acontece? Ele cai e ele é tomado por uma forte luz ali e o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai compreendendo que ele não perseguia Jesus. E Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E é tanto que aí Jesus vai se identificando com quem? Com a igreja. Porque Paulo não perseguia Jesus. Jesus já tinha subido ao Pai. Então a quem Paulo perseguia? Perseguia a igreja. Então perseguir a igreja é perseguir Jesus. Então a igreja se identifica com Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. 1 Coríntios 12, também o capítulo 13, o 14 e o 15, fala desse mistério do corpo de Cristo. Então Cristo é a cabeça, e a igreja, nós somos os membros.
Então, quando São Francisco intercede, Santo Antônio, Santa Teresa, todos os santos intercedem, é o corpo de Cristo que intercede. Se é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo que intercede, não é outra pessoa. Então, quando Santo Antônio intercede lá por nós, ou quando nós também, como pobres pecadores, igreja peregrina, vamos intercedendo pelos irmãos, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que intercede em nós, em favor, como fala São Paulo, em favor dos santos. Romanos 8:26. O Espírito vem auxílio à nossa fraqueza. Então, quando os santos que já estão no céu, contemplando a glória de Deus, as almas dos justos, como fala em Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 8, quando fala que eles contemplam a glória de Deus e adoram o Senhor, eles estão sem dúvida intercedendo por nós. Eles não estão dormindo. Quando São Paulo fala de dormir na Bíblia, que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, está falando quem é que está dormindo? É o corpo. O corpo está passando por um estado de dormição. Mas a alma não. A alma está lá com Deus adorando. Ou então ela está no purgatório, está pagando, está nas penas do inferno que são eternas. É o corpo que dorme. É tanto que a palavra cemitério quer dizer dormitório. Lugar dos que dormem. Então, nós acreditamos piamente, e essa é a fé da igreja de 2000 anos, que os santos intercedem. E isso não é contraditório. Quando São Francisco intercede, Santo Antônio, São Padre Pio de Pietrelcina, qualquer santo, não é mais um intercessor. Eles são um com Cristo. É tanto que só Deus é santo. Você concorda comigo? Só Deus é santo. Mas nós em Deus somos santos, chamados à santidade e a viver na santidade. Só Jesus Cristo é o único sacerdote, como fala na carta aos Hebreus. Mas nós nele somos sacerdotes também. É o sacerdócio dos fiéis leigos. E também existe o sacerdócio ministerial. Mas só um é o sacerdote. Nele brota todo o sacerdócio. Só um é o santo, que é Deus. Mas dele brota toda a santidade e nele nós somos santos. Só há um que é rei, mas nele nós somos também reis. Reis, sacerdotes e profetas. Só um é o intercessor, mas nele nós somos um com ele e nós podemos interceder. Não é que a gente esteja fazendo uma escadinha. Algumas vezes as pessoas entendem a intercessão assim. O que acontece? Você vai pedir a Jesus, você vai pedir a Santo Antônio, aí Santo Antônio pede para Maria, aí Maria pede para Jesus e Jesus pede para o Pai. Alguns acham que a intercessão é assim, uma escadinha pedindo as coisas. Não. A intercessão não é uma escadinha. Santo Antônio pede para Maria, Maria pede para Jesus, Jesus pede para o Pai, aí o Pai atende. Não é assim que funciona. É um mistério de amor, é um mistério de unidade. Imagine uma coisa, meu irmão. Imagine agora essa cena. Quando você admira um santo e você venera um santo, você não está desejando o santo em si. Por exemplo, eu tenho um copo d'água perto de mim, de vidro. Eu estou com muita sede e está cheio de água. Quando eu olho para o copo, eu quero o quê? A água ou o copo? Claro que eu quero a água do copo. Mas para que eu beba a água do copo, eu tenho que pegar no copo, levar a minha boca e degustar aquela água gostosa que eu estou precisando. Então quem é a água viva? É a Trindade, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai. Quem é esse copo transparente, limpo? Quem é? É os santos, aqueles que deixaram Deus fazer a sua vontade dentro deles. Então, quando eu recorro ao santo, eu não estou buscando o santo em si, eu estou buscando a água viva que é o próprio Jesus. E ele usa de instrumentos que são os seus santos. Quando eu admiro um santo e eu venero, não adoro, é um culto de idolia, não é um culto de latria. Culto de latria é um culto de adoração somente a Deus. A igreja sabe diferenciar muito isso. Então, quando eu admiro, por exemplo, Santo Agostinho, eu estou dando glória a quem? A Deus. Porque venerar um santo é reconhecer a graça de Deus na vida de um pecador. Porque eu vou vendo que Davi, aquele que fez os salmos, tantos salmos, um grande rei, um grande guerreiro,
Ele também foi um grande pecador. E tudo que eu admiro nele é obra das mãos de Deus. Por exemplo, quando eu admiro uma cozinheira, eu digo, oh, que comida gostosa. Eu estou elogiando a comida ou a cozinheira? Claro que a comida está gostosa, mas é obra das mãos de quem? Da cozinheira. Porque se for uma cozinheira ruim, a comida vai ficar péssima. Então, quando eu admiro um santo, eu estou glorificando a quem? A Deus. Porque ali é obra das mãos de Deus. Jeremias 18 compara Deus com o oleiro, que pega o barro e vai moldando, né? E é assim que Deus faz com os santos. Com Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila. Todos os santos foram moldados por esse oleiro que é o próprio Deus. Então, eu queria só dar, para terminar, testemunhar a minha experiência pessoal com os santos. Eu duvidava muito da intercessão dos santos, duvidava mesmo. E é interessante que uma vez eu estava desempregado, isso há mais de 10 anos atrás, e eu ficava pensando, não, os santos não intercedem. Então eu peguei uma novena, Santo Expedito, e emprestado com alguém, e eu pensei, eu vou pedir a graça só no pensamento. Se o santo interceder mesmo de verdade, eu sei que Deus vai me ouvir, através da intercessão dele. Eu pedi de fato um emprego só pelo pensamento. Com poucos dias, vieram 3 chamados para 3 empregos diferentes. Eu tive que escolher qual emprego eu queria. Depois, eu ainda continuei duvidando da intercessão do santo. Eu pedi a Deus mais uma prova. E no dia 19 de abril, eu entrei na empresa. Ou seja, o dia de Santo Expedito. Outra vez também, eu estava rezando por uma irmã. E eu comecei a rezar por ela e Deus me dava uma imagem de São Bento, de uma medalha. E eu não conhecia a irmã, era de Fortaleza. E eu falei, irmã, você me mostra uma imagem de São Bento. Aí depois na partilha, a gente foi partilhar, ela falou, irmão, eu sou devota de São Bento e eu tenho a medalha dele lá no meu quarto. Eu não estou com ela aqui, mas está no meu quarto. Eu sou devota de São Bento, eu estava pedindo a intercessão dele por uma causa. Obrigado pela sua oração. Outra vez eu rezei por uma irmã e ela, de fato, tinha recebido a oração de outro irmão. E o que aconteceu? Eu falei assim, Santa Teresinha insiste em ser sua amiga. Então o que acontece? Ela, depois de terminar a oração, ela falou, Oséias, obrigado. Porque em outra oração, Santa Teresinha, através de um irmão, já tinha inspirado meu coração para conhecer a vida dela. Então Santa Teresinha estava insistindo em ser amiga dela. Então essa é a intercessão dos santos. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, porque isso é muito escasso, foi muito rápido. A gente pode mostrar na Bíblia, na tradição da igreja, na patrística, que os santos intercedem. E é uma grande bobagem você achar que está colocando o santo no lugar de Deus. Claro que não. Quem mais se aproxima dos santos, mais se aproxima de Deus. Porque os santos é uma grande família. Nós temos o pai, a mãe e os irmãos. E os santos são esses irmãos. Então lembre, não é uma escadinha de recado. Os santos não são pessoas que mandam recados. São amigos do céu. E se você não é orgulhoso, você pode ter muitos amigos no céu intercedendo por você. Eles não roubam o lugar de Jesus. Eles são um com Jesus. Só há um intercessor mesmo. É Jesus. Mas quando eu amo a Deus, eu sou um com Ele. Amém.